Amigas do YouTube, segundo vlog desse ano. Tô bem feliz de implementar esse novo hábito aqui na minha vida, porque assim eu posso compartilhar ainda mais a minha rotina e inspirar mulheres que gostariam de ter uma rotina mais leve e organizada, mesmo sendo multitarefas, tendo filhos, casa, trabalho, a si mesmas para cuidar. Então, se você é uma mulher multitarefas com vários papéis, assim como eu, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos algumas missões aqui. Eu nem arrumei a cama para começar o vídeo, para ver o nível de intimidade que nós já estamos, amiga. E eu vou aproveitar que eu não arrumei a cama ainda e que eu já fui. Vocês viram, né? Eu deixei umas ceninhas ali da aula de HIIT. Então, hoje de manhã eu fui na aula de HIIT, ou ritmos, enfim, cada pessoa fala de um jeito, né? Mas é como se fosse uma aula de dança, com alguns exercícios, assim, que a gente faz e queima bastante caloria, então é bem legal, é bem divertido. E tudo isso conversa com o primeiro assunto que eu queria falar com vocês hoje, que é uma grande mudança de mentalidade que eu tive nos últimos anos e que pode ser que seja útil para você. Então, aqui nesse meu canal do YouTube, eu quero sempre trazer alguma mudança de mentalidade, algum evento, sabe, importante na minha vida, mas que também pode mudar a sua vida. Eu trabalho bastante lá no Instagram, nos meus cursos de desenvolvimento pessoal e organização da vida. Mas aqui eu quero que a gente tenha um relacionamento mais próximo, para que a gente vá se conhecendo, vai comentando aqui também, aqui embaixo, algum emoji, algo que você gostou aqui desse vídeo, ou até mesmo alguma pergunta que ficar desse vídeo para um próximo. Ah, Camila, eu vi que você faz alguma coisa aí na sua rotina, eu quero saber como que é, ou fala da sua rotina aí na sua casa, e eu posso te ajudar também. A gente vai fazendo essas trocas que são muito ricas. E o primeiro assunto que eu queria falar com vocês hoje é sobre erros. Sim, sabe essa aula de ritmos que eu acabei de fazer? Eu não sou muito boa na aula. Na verdade, faz 1 mês e meio que eu comecei essa aula. E várias vezes, inclusive, a gente dá muita risada na aula, porque a professora faz, assim, as coreografias muito bem. E tem um monte de mulher lá, né? Eu acho que são umas 15 mulheres. Inclusive, eu fiquei bem atrás ali de todo mundo para pegar o mínimo possível, né? De outras pessoas, para não gravar. Mas, enfim, a única que apareceu ali no final foi a minha melhor amiga aqui da Argentina, que se chama Maju, ou Marro. Depende do sotaque, né? E ela é equatoriana e vive aqui na Argentina. E eu sou brasileira e vivo aqui na Argentina. Então, acho que a gente tem bastante similaridade. Inclusive, comentem aqui embaixo se um dia vocês querem que a Maju... Eu chamo ela de Maju, porque se ela morasse no Brasil, ela seria Maju. Mas aqui, todo mundo chama ela de Marro. Enfim,
Foi só ela que apareceu ali, então ela já me permitiu que ela aparecesse também, porque ela topou esse desafio junto comigo. Por que que a gente quis fazer? Nós já fazemos a musculação, então a gente faz academia normal, musculação, levantar peso, mas a gente quis se desafiar a fazer alguma coisa diferente. E no momento que você se desafia a fazer alguma coisa diferente que você nunca fez, você começa ruim. Você erra muito. Eu falo isso por mim, eu erro muito na hora de fazer ali algum exercício, acabo me embananando assim, mas no fim é muito divertido, queima calorias, então é legal. E essa foi uma grande mudança nos últimos anos, assim, porque eu sempre tentei, e eu não sei se você se identifica aí comigo, mas eu sempre tentei ter uma rotina organizada, uma vida mais organizada. Só que frequentemente eu errava alguma coisa. Ou eu ia no outro dia acordar muito cedo pra fazer exercício, e daí eu dormia até mais tarde. Sei lá, eu esquecia de algum compromisso, eu me atrasava, cometia pequenos erros na rotina e eu sempre me culpava muito pelos erros na rotina. E eu acredito que se você é como eu, se você erra alguma coisa, se você quebra um copo, se você esquece de algum compromisso, ou até mesmo de algum hábito que você gostaria muito de colocar na rotina, mas você tá sempre errando, eu queria muito te dizer que os erros são comuns, que todos erram. Então, todo mundo erra, inclusive as pessoas que têm uma vida organizada erram. E isso foi uma grande mudança, assim, na minha mentalidade, porque eu sempre pensei que se uma pessoa tem uma vida toda organizada, nossa, tudo flui perfeitamente. Essa pessoa não esquece de um compromisso, essa pessoa não quebra um prato, essa pessoa não passa, sei lá, 2 meses sem limpar os vidros da casa, ou então não esquece de comprar alguma coisa no mercado. Enfim, eu sempre achava que as pessoas, para serem consideradas organizadas, não cometiam erros. E isso é um erro. Na verdade, inclusive hoje nas redes sociais, é muito fácil a gente olhar assim várias influencers, várias pessoas que compartilham a vida na internet, e eu vejo dois grupos. É sério. Eu não sei se você concorda comigo. Não é uma crítica isso daqui, mas é uma observação que eu vejo. Tem pessoas que não mostram os seus erros, então mostram que tem ali uma vida perfeita, com filhos perfeitos, com a casa perfeita, o trabalho perfeito. E eventualmente, um dia a gente acaba descobrindo que essa pessoa não tinha, na verdade, uma vida perfeita. Então a gente acaba se comparando muitas vezes com pessoas que só mostram a perfeição. Eu fazia muito isso, tá? Hoje em dia eu não faço mais, mas eu fazia muito isso e acabava me sentindo muito mal, com a autoestima lá embaixo, né? E tem outras pessoas, que é uma crescente também que eu vejo, até mães que mostram muito uma realidade que normalmente não é muito organizada. Então, eu não sei se fazem de propósito ou se realmente estão mostrando ali a vida delas, mas até eu não sei se a palavra certa é incentivo. Mas tem pessoas que mostram assim a sua rotina caótica, a sua casa desorganizada, a rotina ali com seus filhos, sempre, sei lá, brigando, gritando, enfim, uma rotina caótica. E até falam assim, incentivam, essa é a vida normal. Não tem como ser organizada com 3 filhos, cuidando da casa, com o trabalho, enfim. Então eu vejo muito essa polaridade das pessoas que são muito perfeitas e das pessoas que estão mostrando uma realidade muito caótica. E eu acredito muito no equilíbrio. Então, eu acabo ficando no meio. Eu não sei se vocês se identificam comigo, por favor, comentem nos comentários para que eu saiba. Mas eu acredito que uma vida, né, mais organizada e mais leve, ela não é nem tanto perfeita, nem tanto caótica. Ela fica ali no equilíbrio. E desde que eu venho buscando assim o equilíbrio, a leveza e a organização no meu dia a dia, eu tenho me sentido assim como se fosse assim um peso saindo de mim.
como se fosse uma vida mais tranquila. Então, se você se interessa por um dia viver uma vida mais tranquila, cola em mim pra gente seguir essa trilha juntas, assim, essa jornada rumo a uma vida mais leve e organizada, sem perfeição e também sem normalizar o estresse, o caos, enfim, que pode vir eventualmente na nossa vida, mas que isso não seja toda a nossa vida. Sempre uma casa caótica, sempre os filhos gritando, bagunçando, enfim. Vamos pela leveza. Eu espero que tenham muitas amigas aqui que acreditam ainda numa rotina mais equilibrada e que venham comigo nesse caminho, sabe? E desde que eu mudei uma mentalidade que eu vou falar aqui pra vocês, esse caminho do equilíbrio se tornou mais fácil para mim. E tem a ver com a aula de ritmos que eu fiz, que é aprender a lidar com mais facilidade com os nossos erros. O que é aprender a lidar com os erros? Quando a gente erra alguma coisa, seja um passo de dança ou seja uma tarefa que a gente deixou de fazer, uma procrastinação, né, que a gente fez ali na rotina que não queria ter feito, enfim, erros comuns. Esses erros, eles podem, ou a gente pode levar como dois caminhos, digamos assim, né? Duas escolhas. A gente pode se martirizar porque a gente errou. E nossa, eu já fiz muito isso. Assim, me senti como se eu nunca fosse ser organizada, como se eu nunca fosse acertar alguma coisa. Ah, os bons hábitos, né? Ah, ir na academia não é pra mim, porque eu não consegui ir, me atrasei. Enfim, a gente pode ir por esse caminho, assim, de vitimização, de martirização, ou a gente pode simplesmente aprender com aquele erro. Eu acho muito mais leve ir por essa escolha e eu venho implementando aqui na minha rotina. Esse saber lidar com os erros é assim, cada vez que você erra, você pensar, o que esse erro está me mostrando? O que eu posso aprender com ele? Eu, por exemplo, tá? Esses dias mesmo, acho que faz 2 dias atrás, eu dormi com a louça suja. E daí no outro dia de manhã, eu acordei e me deparei ali com aquela cozinha suja, tudo que sobrou, né, do jantar do dia anterior, tava ali pra eu lavar, e eu fiquei de mau humor. Eu não sei se vocês são assim, mas quando minha casa está uma bagunça, eu fico muito de mau humor. E normalmente eu não acordo de mau humor. E daí eu fiquei ali olhando pra pia e pensando, eu tenho duas escolhas agora. Ou eu opto por me martirizar e dizer, ai, eu dormi com a louça suja, eu sou a pior pessoa do mundo. Ou eu vou pensar, o que eu posso aprender com esse erro? E, de novo, não errei aquilo. Eu aprendi, eu internalizei, eu escrevi na minha agenda. Não posso dormir com a louça suja hoje. E na noite, né, naquela noite, depois da janta, já lavei a louça rapidamente, com a lembrança muito fresca daquele erro que eu cometi, mas que eu não queria mais cometer, porque ele me ensinou que quando eu acordo com a louça suja, eu fico de mau humor, às vezes a manhã inteira, às vezes o dia inteiro. Então, é isso. Eu queria muito conversar com vocês um pouquinho sobre erros, sobre aprender a lidar e aprender. Então, sempre que você errar alguma coisa na rotina, alguma coisa sair aí do controle, busca pensar ali, refletir, observar a sua rotina. O que esse erro está me dizendo? Outro exemplo, tá? Ah, por exemplo, eu procrastino demais. O que esse erro realmente está me dizendo? E isso às vezes é uma resposta muito íntima que para cada uma de vocês, para cada uma de nós, vai ser diferente. Então pode ser, ah, eu tô procrastinando muito porque eu estou preocupada com uma prova que eu tenho que fazer. Estou preocupada com um projeto pessoal que eu não consigo colocar para o mundo, né? Eu não consigo ter tempo de fazer. Estou muito preocupada com a minha saúde, tô com a glicose alta, o colesterol alto e não consigo ir na academia. E isso vai me preocupando e eu acabo procrastinando no celular. Então podem ser variados problemas, variados sinais que às vezes a gente tem que se ouvir um pouquinho mais.
Espero que essa mensagem sobre errar e aprender com seu erro, simples assim, chegue aí em muitas mulheres. E vamos lá. Então vamos parar de papo, vou arrumar aqui um pouquinho a casa e depois a gente conversa de novo. Peguei um cafezinho gelado aqui, vou dar uma pausa no trabalho e conversar um pouquinho com vocês. Nada é por acaso. Nada é por acaso, meninas. Hoje de manhã eu falei com vocês sobre erros, sobre a gente aprender a lidar com eles e realmente, quando errar, se aprimorar, ver o que esse erro tá me dizendo e melhorar, buscar uma solução, enfim. E hoje eu tava lendo aqui um capítulo desse livro que eu estou lendo em espanhol. Eu vou procurar ele em português, vou ver se eu acho o link pra botar aqui embaixo. Mas a autora é Rachel Barr e é Como Fazer do Seu Cérebro o Seu Melhor Amigo. E no capítulo que eu li hoje foi muito interessante porque conversa com o que a gente tá falando sobre levar na boa um erro. O nome do capítulo é Seja Você o Principal Experimento da Sua Vida. Então, olha só que interessante a forma da gente ver a vida. E se a gente visse a nossa rotina, a nossa vida, os nossos dias como um grande experimento? E se a gente fosse o nosso principal projeto de vida? E um projeto que pode ser que não esteja totalmente planejado e milimetricamente perfeito desde o começo. Muitas vezes, se a gente tem um projeto de vida, a primeira fase dele, ou uma fase bem grande dele, é a experimentação. Então, se você se tratar como um experimento, você vai encarar diferente a sua vida. Por exemplo, tá? Ah, Camila, eu não sei. Eu vou falar um experimento assim muito básico, mas que a gente pode aprofundar para níveis assim incríveis da vida. Vamos supor que você não sabe qual é o seu estilo de roupa, tá? Então tá, você não sabe qual é o seu estilo de roupa. E me diga qual que é o problema de você experimentar. De você ir numa loja, por exemplo, e experimentar roupas diferentes que você nunca experimentou. Talvez você goste de algumas, talvez você não goste. Você vai se descobrindo nesse processo de experimentação. Então, por que nós temos que ser assim tão rígidas com nós mesmas quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente experimenta alguma coisa que não nos faz bem? A gente tem esse direito e a gente deveria se permitir muito mais mudar de ideia. Isso conversa também bastante com fazer um experimento da sua vida. Se você decide experimentar comer todo dia de manhã um sanduíche de atum. Ah, é saudável, eu vi que é bom começar o dia com uma proteína, eu vou comer sanduíche de atum. Bom, eu vou experimentar isso na minha vida. Durante uma semana, eu vou lá e vou comer sanduíche de atum. Pode ser que eu adore, pode ser, né, que você adore comer todo dia, acha fácil, prático e gosta daquilo. Bom, implementa
e vive a sua vida agora, em vez de comer omelete, come sanduíche de atum. É um experimento. E eu acho que a gente fica tão presa nos padrões, assim, da sociedade, o que que outra pessoa vai pensar de mim se agora eu começar a usar verde, sendo que eu sempre usei rosa. Enfim, eu acho que isso conversa muito com a autoestima. A gente sempre acaba caindo nisso, né? Autoconhecimento, autoestima, tudo nasce em nós. Então, é uma outra pílula, assim, de conhecimento que eu compartilho hoje com vocês, que é, e se a sua vida fosse um grande experimento? E se o seu principal projeto fosse você mesma? Eu acho que olhar a vida nessa perspectiva faz com que a gente se anime, com que a gente se motive todos os dias de manhã em experimentar, fazer coisas novas, fazer cursos novos, vestir uma roupa diferente. Enfim, eu sempre incentivo as minhas alunas a usarem a sua criatividade e eu incentivo vocês também a pensarem na sua vida como se fosse um experimento. Como se eu pudesse mudar de ideia. E se eu quiser tentar algo novo? Pode ser que dê muito certo. E pode ser que dê muito errado. E daí eu posso aprender com aquele erro, ou eu posso simplesmente deixar passar. Nós voltamos de novo à minha aula de ritmos, né? Que eu fiz hoje de manhã. Eu acabei de começar. Pode ser que seja uma coisa que eu queira fazer o resto da vida, que é muito divertido, que me faça super bem. E pode ser que eu mude. Pode ser que eu fique mais interessada em outra aula. Por exemplo, eu faço spinning também, que eu também comecei um pouquinho antes do ritmos. Uma vez por semana eu faço ritmos e uma vez por semana eu faço spinning, para variar um pouquinho mais o cardio. Enfim, porque às vezes caminhar e correr na academia se torna um pouco monótono, né? E eu não quero enjoar da academia. Eu não quero enjoar de me movimentar, enfim. Então eu optei por variar. E eu tô gostando bastante. Mas pode ser que no mês que vem eu não goste mais. E tá tudo bem. Mudei de ideia. Quando vê, eu vou numa aula de natação, de kickboxing, de boxe. Enfim, eu faço algum outro esporte, alguma outra aula que eu goste mais. Por que eu tenho que me prender em me colocar na caixa? A Camila só pode fazer isso, isso e isso. Então, é mais uma reflexão, sabe? Sobre a vida mais leve. Espero que vocês gostem, eu vou continuar aqui. Inclusive, vou elaborar o meu post do dia pro Instagram. E com certeza eu vou acabar pensando nisso que a gente conversou aqui. Todos os dias eu faço uma postagem no Instagram pro feed com algum conteúdo novo. Então, se você não me segue no Instagram, já me segue. É @CamilaDelCorona. Em todas as redes que eu estiver, será @CamilaDelCorona. Então, é isso, meninas. Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma coisa que vocês gostaram das nossas conversas ou quiserem acrescentar, só comentar aqui embaixo que eu vou adorar continuar essa conversa. Ou se vocês têm alguma dúvida sobre o meu trabalho, sobre a academia, sobre a rotina, enfim, eu vou adorar saber. Então, eu vou fazer minha postagem do dia aqui. Sim.
gravei umas ceninhas do meu final de semana e encerro mais esse vlog. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com uma amiga que vai seguir com você rumo a essa vida mais leve e organizada, essa vida mais equilibrada ali no meio do caminho que a gente conversou aqui nesse vídeo. Então te espero no próximo.